você é daquelas pessoas que morre de vontade de fazer uma cirurgia palpebral, mas tem medo da anestesia, bom, você precisa me acompanhar nesse vídeo. Na cirurgia de pálpebras, a anestesia que eu utilizo é uma anestesia local com o paciente sedado, ou seja, eu tenho um médico anestesista o tempo todo comigo na sala, para que o paciente possa fazer essa cirurgia com o máximo de conforto. O paciente vai dormir, não vai ver nada, vai ficar tranquilo, sedativo é leve, mas não deixa o paciente acordar durante o procedimento. Eu sempre acho isso super importante, eu converso com meus pacientes sobre isso, porque enquanto eu estou realizando a cirurgia com todo o cuidado e delicadeza que uma cirurgia de pálpebras merece, o meu anestesista cuida da saúde do meu paciente, cuida do conforto do meu paciente para que ele esteja dormindo, esteja tranquilo durante o tempo todo, cuida dos sinais vitais, mantém a pressão sanguínea controlada, uma pressão baixa para que a gente não tenha muito sangramento no transoperatório, e isso também auxilia muito na execução cirúrgica para que a gente consiga ter o êxito, o sucesso. Eu converso com meus pacientes, explico também que a cirurgia de pálpebras ela é uma cirurgia de detalhes, todo mínimo detalhe importa. Então, o paciente estar confortável e o médico estar tranquilo na realização do procedimento é super importante. Quando a gente faz com anestesia somente local, sempre o paciente sente alguma dor, isso faz a pressão aumentar, aumenta o sangramento, é desconfortável para o paciente, é desagradável para o médico. A técnica de anestesia local com sedação é uma técnica que acaba sendo inclusive mais segura para o paciente. O paciente ele está sendo monitorado o tempo todo por um especialista, por um profissional que estudou, que se dedicou, que fez uma formação, que vai cuidar do paciente durante todo o procedimento, o que eu acho super importante, né? A gente está fazendo uma cirurgia estética, mas a gente nunca deve esquecer que nós estamos lidando com a saúde dos pacientes. Então, né, estar com uma equipe preparada, uma equipe capacitada é fundamental. Os anestésicos eles são escolhidos de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada paciente, de acordo também com a extensão da cirurgia. Como a gente realiza com sedação, acaba que a cirurgia fica mais rápida, porque a gente tem menos sangramento, perdemos menos tempo cauterizando os vasos. O paciente fica menos ansioso, então o médico também consegue realizar a cirurgia com mais rapidez, com mais tranquilidade, né, sem ficar estressado, o que é super importante. E um outro detalhe que eu sempre cuido é o seguinte: quando está tudo pronto, o paciente está dormindo, está sedado, eu faço a infiltração com anestesia local. Então, uma infiltração bem feita. A gente não pode economizar um anestésico local para que a cirurgia transcorra com muita tranquilidade. Eu também gosto de fazer anestesia uns minutos antes de começar a cirurgia, porque como a gente utiliza um anestésico que tem vasoconstritor, o que é isso, né? É um anestésico que fecha os vasos. Isso nos ajuda muito durante a cirurgia a fazer um procedimento com pouco sangramento. E dessa forma a cirurgia fica mais fácil, fica mais rápida e o paciente também fica com menos hematomas, consegue se recuperar mais rapidamente da cirurgia e voltar ativa, voltar às suas atividades habituais, porque, enfim, hoje em dia ninguém tem muito tempo a perder, então isso é super importante. Além disso, uma técnica cirúrgica cuidadosa é fundamental para uma rápida recuperação do paciente. Hoje em dia a gente utiliza um laser que é um laser de CO2. Esse laser, o que ele faz na verdade? Ele faz o corte, então é uma cirurgia que se retira a pele, mas o corte é feito a laser. Dessa forma a gente corta e cauteriza simultaneamente, tendo menos sangramento durante a cirurgia, menos tempo de anestesia para o paciente. Então olha como isso é uma grande vantagem, o paciente fica menos tempo na sala cirúrgica e também acaba tendo menos hematomas, menos edemas, se recupera mais rápido, volta ativa mais rapidamente. E é claro, né, quem não gosta do soninho da beleza? Então muitos pacientes aproveitam esse momento para fazer também outros procedimentos associados. Então é muito comum o paciente já dizer, bom, já que eu vou estar sedado, então vamos associar mais procedimentos, especialmente aqueles procedimentos que têm algum tipo de desconforto. Então eles aproveitam e isso acaba deixando o resultado da blefaroplastia ainda mais encantador. Uma técnica que a gente utiliza
muito durante a cirurgia é tratar a pele com fios de PDO. Eu sempre comento o seguinte: quando nós fizemos uma blefaroplastia, nós retiramos a pele que está sobrando, mas a pele que ficou, ela permanece lá, e se ela é uma pele de má qualidade, a cirurgia não vai melhorar essa pele. Então, associar procedimentos faz com que a gente dê para o paciente, entregue para o paciente um resultado ainda mais encantador. Então, fios de PDO tratam a pele da pálpebra inferior, deixam a pele mais espessa, uma pele mais colada, mais aderida àquela pele que a gente não retirou. Então, suaviza as ruguinhas, deixa a pele com um brilho maior. E, claro, ainda além disso, podemos associar também com um resurfacing com laser, ou seja, associação de procedimentos para entregar os melhores resultados. E fazer isso dormindo é ainda melhor. Não que esses procedimentos não possam ser feitos acordados, claro que podem, a gente pode fazer num segundo momento, para alguns pacientes acabam preferindo fazer assim, mas para aqueles que desejam fazer sem sentir nada de dor, esse é um momento maravilhoso. Então é muito comum a gente associar com fios de PDO, a gente fazer associação com preenchedores, com bioestimuladores, né, com lasers de diversos tipos, lasers para tirar manchas, tecnologias para tratar gordura, para tratar flacidez, né? Entre elas a gente tem o endolaser para fazer remoção de gordura, para já fazer aquela adesão da pele, maravilhoso para definir contorno, maravilhoso para dar aquela elevada no rosto, fazer aquele efeito lift. A Morpheus também, que é uma radiofrequência microagulhada, é um procedimento muito dolorido de ser feito no consultório, e aí acaba que muitas vezes a gente não usa a potência que o paciente mereceria ou que o paciente precisava. Então, por esse motivo, fazer esse procedimento sedado faz com que a gente tenha resultados melhores, porque a gente consegue usar uma potência maior, fazer mais passadas e, dessa forma, estimular mais colágeno. É claro que é super importante a gente ter uma avaliação sistêmica do nosso paciente, ver o que ele utiliza de medicações no pré-operatório, como é que é a saúde no nosso paciente, se ele tem muitas patologias, é importante conversar com um médico assistente para definir, né, o risco, definir se é seguro que esse paciente seja sedado, fazer esse procedimento num lugar preparado para isso. Aqui na clínica a gente tem um bloco cirúrgico próprio, totalmente equipado para receber os nossos pacientes. Essa é uma cirurgia tranquila, uma cirurgia muito segura, é a mesma anestesia que a gente utiliza, por exemplo, na endoscopia, na colonoscopia, né? Mas é óbvio, tem que ser num ambiente preparado e também com uma equipe técnica altamente capacitada. Às vezes as pessoas me perguntam, Tiana, é aquele cheirinho que vai no nariz? Não, na verdade, o tipo de anestesia para blefaroplastia é a gente pega uma veia, o anestesista pega uma veia e aí ele coloca medicamentos sedativos para que o paciente tenha um soninho gostoso. E até é muito engraçado que os pacientes amam essa anestesia. Muitos deles, depois da blefaroplastia, acabam retornando para o bloco cirúrgico só para fazer procedimentos no conforto de uma sedação. É um procedimento muito gostoso, né? Não tem aquela mal-estar na grande maioria das vezes. Então é um procedimento tranquilo, aquele soninho realmente da beleza. O paciente sai da clínica caminhando, conversando, abre e fecha os olhos, né? Vai para casa se recuperar, mas fica super bem. Só eu lembro sempre que o paciente não pode dirigir depois de uma sedação. Então ele tem que ir para casa acompanhado de alguém, tem que ter um acompanhante, isso é bem importante. Ele se submeteu a uma anestesia, então ele não está capacitado para dirigir por 24 horas pelo menos. Faz parte também de uma avaliação pré-operatória a gente saber quais são as medicações que o nosso paciente usa, se ele usa algum tipo de anticoagulante, se é possível que a gente suspenda essa anticoagulação, então uma conversa franca com o médico assistente do paciente para saber o ajuste dessas medicações é super importante. Esse paciente ele está utilizando alguma medicação para emagrecer, também é muito importante que a gente saiba e que ela seja suspensa, porque esses medicamentos, o que eles fazem? Eles fazem um retardo do esvaziamento gástrico. Então, a gente não sabe muito bem quanto tempo o paciente ele leva para esvaziar o seu estômago. Então, muitas vezes, aquele jejum de 8 horas, que é o jejum padrão que a gente utiliza, às vezes ele é insuficiente para pessoas que estão utilizando alguma medicação
para emagrecer, para perder peso. Então, por esse motivo, esse ajuste de medicações, ele é sim muito importante. Um outro detalhe também são aqueles pacientes que são diabéticos, que já utilizam alguma medicação para baixar a glicose. Quando eles estão em jejum para cirurgia, por exemplo, se eles tomam a medicação do diabetes, a glicemia pode baixar demais e isso fazer o paciente se sentir mal. Então, muitas vezes, quando o paciente está em jejum, a gente solicita que esse paciente só tome a medicação do diabetes depois que ele fizer algum tipo de refeição, para que ele não tenha essa hipoglicemia que dá realmente um mal-estar muito desagradável. Aqui no nosso centro cirúrgico a gente tem uma equipe super treinada, então quando o paciente ele sai da sala cirúrgica, ele vai para a sala de recuperação, ele vai ficar recebendo todos os cuidados, vai ficar fazendo compressas geladas, mantendo a cabeceira alta, vamos trocar essas compressas com frequência. Se ele fez algum laser facial, ele já faz imediatamente uma máscara com ativos para promover hidratação, para melhorar a qualidade da pele, para a pele se recuperar mais rapidamente. E ele fica conosco de 1 a 2 horas depois, para estar bem recuperado. Ele faz um lanche, um bom lanche, para sair daqui já bem alimentado e poder chegar em casa com toda a tranquilidade. Sempre antes dele ser liberado, o nosso anestesista faz uma nova avaliação para ver como é que ele está se sentindo, como é que está sendo a sua recuperação, para ver se realmente ele tem condições de receber a alta naquele momento. E o tempo de recuperação ele acaba variando muito de pessoa para pessoa. Normalmente aquelas pessoas que estão mais ansiosas, que dormiram mal na noite anterior, acabam precisando ficar um pouquinho mais de tempo na sala de recuperação. E aquelas que estão mais tranquilas, que dormiram bem, muitas vezes em menos de 1 hora já estão aptas para voltar para os seus lares. Portanto, se você tem o sonho de fazer uma blefaroplastia, ou até mesmo a indicação, a necessidade de fazer esse procedimento e a anestesia está sendo o impeditivo, bom, vamos deixar isso aí de lado, porque vocês já viram que a anestesia ela é inclusive maravilhosa, os pacientes adoram e eu tenho certeza que você também vai virar fã.